como criaram a Anaconda, a ideia por trás da história e como o filme foi feito. Eu sou o Junior Dino e venha comigo descobrir as maiores curiosidades sobre Anaconda. Então já deixa o seu like para você não ser picado por uma aranha. Você gosta de filmes de monstros e seres fantásticos? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para você não perder o próximo vídeo. Na floresta amazônica no Brasil, Ana abandona seu companheiro e foge de moto enquanto dois homens irão persegui-la de barco. Mas nesse momento um deles é atacado por uma anaconda gigantesca que se enrola em seu corpo e o arrasta para as profundezas do rio. É uma cena de ataque fraca sem qualquer suspense que parece a abertura de um daqueles filmes genéricos produzidos pelo Sci-Fi. Doug narra a história sombria sobre um monstro do esgoto, mas na verdade ele estava contando seus planos para um vídeo de convite de casamento, mas o casal não gostou nada da ideia e prefere um vídeo tradicional com a música I Don't Want to Wait, da Paula Cole. I don't wanna wait for our lives to be over. Griffin é um figurante da série SWAT, mas depois de exagerar em seu pequeno papel, ele acaba sendo demitido. A série SWAT realmente existe e tem 8 temporadas. Griffin é interpretado pelo ator e comediante Paul Rudd, que é muito conhecido como o Homem-Formiga dos filmes da Marvel. E é claro que Doug é vivido pelo famoso comediante Jack Black, que no momento está em alta em filmes como Jumanji, Minecraft e Super Mario Galaxy. Jack Black só topou participar porque soube que Paul Rudd já estava ligado ao projeto. E é claro que os dois comediantes se divertiram muito durante as gravações. Doug é um grande fã de horror e ficção científica e em seu escritório tem os pôsteres dos filmes A Mansão do Inferno, A Bolha Assassina e um bonequinho de um marciano de Marte Ataca, onde Jack Black interpreta o soldado Billy. Depois de sair desanimado do estúdio, Griffin sente uma nostalgia ao ver o pôster original do filme Anaconda de 1997. Eu também sinto essa nostalgia porque essa era a capa do VHS que meu pai alugava para me assistir quando eu era criança. Quando chega em casa com sua esposa, Doug é surpreendido por uma festa de aniversário surpresa na qual seu filho estava o esperando. Ele é surpreendido pelo seu amigo Kenny, que o presenteia com uma cesta e uma loção que faz referência a uma cena de O Silêncio dos Inocentes. Ele também se encontra com sua velha amiga Claire, que se divorciou recentemente após uma traição. Doug fica muito feliz ao reencontrar Griffin, que é outro velho amigo de infância. Todos se reúnem para assistir a um filme caseiro dirigido por Doug, no qual os 4 amigos ainda crianças enfrentam um monstro peludo. No final do filme eles são encurralados, mas Griffin pega uma arma e diz: Não comigo aqui, seu monstro. E então atira em tambores que explodem. Essa cena já nos dá um spoiler de como será o final do filme. Eu gosto muito como o filme mostra essa paixão que Doug e seus amigos sentem pelo cinema desde crianças. Eu me identifico com isso porque tenho essa mesma paixão desde a infância. No dia seguinte, os 4 se encontram em uma lanchonete e conversam sobre como adoravam assistir Anaconda no tempo da faculdade. Quando se trata de Anaconda de 1997, existem 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo, no qual eu me incluo, considera um filme um clássico e adora a história e os efeitos práticos. E o segundo tipo são as pessoas que acham o filme ridículo. Dizem que a história é boba e que os efeitos especiais são toscos. Esse filme parece ser feito pelo segundo tipo, porque essa cena ironiza o filme de 97 quando Doug diz que o filme é um clássico. Esse filme tá ali no mesmo nível dos clássicos. E quando eles tiram sarro do sotaque do Cerrone, o vilão vivido pelo Jon Voight. Não, e aquele sotaque do Jon Voight? Que escolha infeliz, né? Todos ficam surpresos quando Doug diz que tem os direitos de Anaconda, porque o filme é baseado num livro escrito por um japonês que morreu, e como a mulher dele é fã do trabalho de Griffin, ela cedeu a ele os direitos de Anaconda. Quem é fã do filme de 97 sabe que isso é mentira. Griffin quer refazer Anaconda de forma independente na Amazônia, com ele e Claire estrelando, Kenny filmando e Doug dirigindo. Doug nega a ideia, e quando volta pra
para casa, ele vê seu filho revendo o filme caseiro. Ao lado de Doug tem um gorila de brinquedo. Essa é uma referência ao King Kong de 2005, onde Jack Black também interpreta um diretor de cinema. Doug está infeliz com sua carreira de produtor de vídeos de casamento, então ele vai até a casa de Griffin e diz a ele que irão refazer Anaconda. Anaconda é dirigido por Tom Gormican, que escreveu o roteiro ao lado de Kevin Eaton. Ele dirigiu O Peso do Talento, um bom filme que usa a metalinguagem onde Nicolas Cage interpreta ele mesmo. Originalmente, Anaconda de 1997 ganharia um reboot no estilo de Mega Tubarão e seria escrito por Ivan Dougherty, mas o projeto foi cancelado e um dos produtores da Sony perguntou a Tom Gormican e Kevin Eaton se eles gostariam de refazer Anaconda, e eles negaram. Para você ver o quanto esse diretor é fã do filme original. Uma semana depois, Tom e Kevin voltaram atrás e disseram à Sony que só fariam o filme se pudesse misturar Anaconda com o filme O Reencontro, em que ex-colegas de faculdade se reencontram em um final de semana em uma mansão. Os dois achavam que a Sony iria rejeitar a ideia, mas os produtores adoraram e deram sinal verde para o filme. Então, ao invés de fazer um reboot de Anaconda, Tom usou a metalinguagem novamente e fez um filme sobre amigos de infância fazendo um reboot de Anaconda. Anaconda é um filme de cobra gigante. Pra que complicar isso? Um reboot no estilo de Mega Tubarão poderia ser muito mais divertido. Vamos refazer Anaconda. Doug escreve o roteiro chamado de Anaconda. Essa é uma referência a vários reboots e remakes que apenas colocam o THE na frente do título original. Enquanto Doug escreve, ouvimos um remix da música Baby Got Back do Sir Mix-a-Lot. Para o orçamento do filme, eles precisam de 2,5 milhões de dólares e eles conseguem um empréstimo no valor de $9.400. Opa! Antes da viagem, Doug ganha um presente de seu filho, que é um Oscar em miniatura. Detalhes como esse ajudam a dar um coração ao filme. O melhor do mundo, Doug. Assim como no filme original, a história também se passa no Brasil, então vemos o Cristo Redentor e a Amazônia, que é para onde os personagens vão. Mas, na verdade, essas paisagens maravilhosas ficam em Queensland, na Austrália, onde a maior parte do filme foi gravada porque tem um ecossistema parecido com o do Brasil. Quando chegam, Doug grita: Ninguém contou pro Jack Black que na verdade Brasília é a capital do Brasil. É claro que eles não estão no Brasil, e sim um cenário construído na Austrália. Obviamente, para filmar Anaconda, eles precisam de uma cobra de verdade, então se encontram com um treinador de cobras chamado Santiago, que é vivido pelo Selton Mello. Que legal ver um ator brasileiro em um filme internacional ao lado de estrelas como Jack Black e Paul Rudd. É Carlos Santiago, mas você pode me chamar de Santiago. O personagem de Selton Mello é bem legal. Ele tem uma vibe parecida com a do Cerrone quando alerta o grupo sobre os perigos de se encontrar com uma anaconda. Eles vão conhecer a cobra que se chama Heitor e Santiago considera como um amigo, mas o animal não é nada fofinho. Ana chega à vila e continua sendo seguida pelos homens, então tem a ideia de roubar a chave de um barco para fugir dali. Ana chega no barco, que é justamente aquele que Doug e sua equipe vão embarcar, e diz que precisa levar o barco para manutenção. E para benefício do roteiro, Ana fica com dozinha e concorda em levá-los enquanto secretamente foge dos homens que a perseguem. E assim como no filme original, a equipe também viaja em um grande barco. O barco Benedita era real e foi totalmente personalizado para o filme, e várias cenas foram rodadas com o barco no rio. No dia seguinte, eles começam a gravar o filme, e é legal notar que Griffin e Claire estão vestidos como Alan Grant e a Ellie Sattler de Jurassic Park. Os dois se gostam desde a infância, e durante as gravações rola um clima entre eles. A história do filme gira em torno de uma bióloga que contrata um caçador de cobras para matar uma anaconda gigante.
gigante lendária que devorou toda a sua família. O engraçado é que só vai ter 2 personagens no filme. O filme foca mais em mostrar a equipe filmando. Enquanto isso, nem sinal da cobra que aparece no início do filme. A impressão que fica é que o diretor estava mais interessado em contar a história de amigos se reencontrando do que na própria Anaconda. Essa cena do barco no pôr do sol ficou bem bonita. Tem a vibe do filme original. No jantar, eles discutem uma cena sobre dar uma cabeçada dupla no vilão. E Santiago diz que poderiam colocar um temperinho brasileiro e gritarem: Mais tarde, Heitor escapa de sua caixa e quase ataca o Griffin, que estava dormindo usando uma máscara de luz. A sorte é que surge um passarinho na janela. No dia seguinte, eles estão filmando uma cena onde Santiago segura Heitor bem perto da cara de Griffin. É claro que a cobra foi feita digitalmente, mas durante as gravações, os atores seguravam um boneco da cobra em tamanho inteiro. Griffin claramente está morrendo de medo e quando vai gravar a cena na qual segura o animal, ele acaba jogando Heitor no rio e a cobra termina sendo feita em pedaços pela hélice do barco. O mais engraçado dessa cena é que enquanto Santiago sofre e todos ficam espantados, toca a trilha do Anaconda de 1997. À noite eles fazem o funeral da cobra. Em uma fogueira, Santiago bota fogo no seu velho amigo e todos começam a cantar em homenagem ao Heitor. Segundo Selton Mello, ele improvisou essa música, então o elenco começou a cantar junto com ele. Todo mundo. Cobra querida. Em um bote, um dos homens que perseguem Anna estava observando o funeral, e de repente o filme se lembra que é sobre uma cobra gigante, e então a Anaconda abocanha o homem. Eu não vou negar que esse é um bom susto. Essas fotos com o Heitor que Santiago vê no celular são fotos que o Selton Mello tirou com o boneco da cobra. Santiago ainda está bravo com Griffin por ele ter matado seu amigo. Mas como não existe uma briga que uma cervejinha não dê jeito, os dois viram amigos. Santiago diz a Griffin que irá conseguir outra cobra pro filme, mas é claro que Griffin terá de ir com ele. Os dois entram em um pântano escuro. Essa cena foi gravada em um pântano real na Austrália, e os atores tinham que ter muito cuidado onde pisavam. Enquanto caminha, Santiago diz que as cobras caçam através da vibração no chão, e quando a selva fica quieta é sinal de que elas estão por perto. Eu adorei essa vibe sinistra do Santiago. Parece que o Selton Mello é o único ator que leva esse filme a sério. A gente sabe que elas estão perto. Griffin se separa de seu amigo e volta pro barco enquanto Santiago adentra ainda mais o pântano escuro. E então acende um sinalizador que faz uma homenagem a Jurassic Park. De repente, Santiago é enrolado pela Anaconda e desaparece na escuridão. Parabéns, sumiram com o melhor personagem do filme. Griffin avisa Doug que Santiago sumiu, e mais tarde todos entram na floresta para procurá-lo e encontram uma van de acampamento abandonada. Já essas cenas com a van foram gravadas no estúdio. Eles entram na van e são surpreendidos pelo corpo de Santiago batendo no vidro com a cara toda dilacerada. Nessa cena aí, a produção simplesmente bateu um boneco no vidro da van. Em seguida, a Anaconda surge da floresta e calmamente encara suas presas. A tensão dessa cena é muito boa, com certeza é a melhor cena do filme. Então essa é a nova Anaconda. Os produtores queriam que ela fosse diferente da cobra original. O processo de escolha do visual envolveu esculturas digitais com formatos de rostos diferentes e diversos tipos de olhos. Os produtores queriam que ela fosse verde, mas que sua cor fosse diferente das sucuris reais. Então os artistas criaram um padrão de cores que atendesse essa exigência. Como a cobra precisava se enrolar nos personagens, seu tamanho teria que ser gigantesco. Ela mede aproximadamente 12 metros de comprimento, sendo a maior anaconda já vista na franquia. Diferente do filme original, que tinha um animatrônico espetacular, a anaconda desse filme foi toda feita em computação gráfica.
mas a produção imprimiu e pintou 2 cabeças práticas em tamanho real, de boca fechada e outra de boca aberta, para entender como a luz se comportava sobre o animal. Uma parte de 3 metros do corpo também foi criada para cenas em que os personagens eram enrolados pela cobra. É claro que eu senti falta de um animatrônico, mas os efeitos visuais estão legais. E apesar da cobra se parecer mais com a serpente pré-histórica Titanoboa do que com uma anaconda, esse é um visual bem maneiro. Eles tentam fugir com a van, mas o veículo está com problema na bateria. Doug sai do veículo para consertar a van e precisa fazer silêncio para não atrair a anaconda. Outra cena muito boa é quando o farol da van acende e descobrimos que a anaconda estava à espreita de Doug. Doug entra na van e eles fogem da cobra, que além de colossal também é muito rápida. Griffin vê a anaconda no retrovisor, fazendo uma referência à icônica cena de Jurassic Park. Eles conseguem fugir da cobra, mas são perseguidos por motoqueiros que Ana diz ser garimpeiros ilegais que patrulham o local. Convenientemente, Ana encontra uma arma e atira em todos os motoqueiros. Chegando no barco, eles são surpreendidos pelo homem que procura por Ana, mas ela o desmaia e todos conseguem fugir. Mesmo sem a cobra e depois de tudo que passaram, Doug não desiste e escreve um novo roteiro para incluir Ana na história. Existe uma versão alternativa dessa cena onde Doug imagina as aventuras de Ana e aparece uma orquídea. Essa seria uma referência à Anaconda 2, a caçada pela orquídea sangrenta, mas na sessão teste ninguém pegou essa referência, então a cena foi deletada. Eles voltam a gravar, mas Griffin discute com Doug porque Ana está ofuscando seu personagem. Mas nesse momento passa um barco enorme com a produção de um reboot oficial da Anaconda feito pela Sony. Eu sei. Acabaram as ideias. Isso significa que Griffin nunca teve os direitos de Anaconda e nem poderão lançar o filme que estão produzindo. Aí o filme vira um dramão, com Doug demitindo Griffin, que pega suas coisas e entra em um bote para ir atrás do barco do reboot e tentar voltar para casa. Griffin sobe o rio e ouvimos a fantástica trilha sonora composta pelo David Fleming. É uma trilha cheia de aventura e emoção que carrega esse filme nas costas. Griffin encontra o barco do reboot destruído. Tudo bem que a cobra é gigante, mas não acredito que ela conseguiria destruir um barco desse tamanho sozinha. De repente, a garota com quem eles falaram no barco surge gritando e rapidamente ela pega pela cobra. Esse é o papel da Anaconda nesse filme, servir de piada. Você tá segura! Mesmo sem Griffin, Doug quer continuar filmando, mas eles são rendidos por Ana, que os leva até uma doca onde os força a carregar sacos de ouro, porque a reviravolta é que Ana é uma garimpeira ilegal. Ana é rendida por João, o homem que a perseguia, que na verdade é do governo e está rastreando os garimpeiros ilegais. Griffin havia voltado para o barco e encontrado uma arma no bote de João, então ele encontra seus amigos e é claro que o grande herói atira na pessoa errada. Depois de atirar em João, Ana os rende novamente, mas Claire toma sua arma, dá uma cabeçada nela e diz: "Toma! Toma!" Então Ana pega pela Anaconda, que por pura conveniência apareceu bem nessa hora e devorou justamente a vilã do filme. Todo esse arco da Ana é inútil, se desvia totalmente da Anaconda e não tem nenhum grande impacto na história. Os 4 correm pela floresta desesperados. Pelo menos essas cenas foram filmadas em florestas reais na Austrália. Do nada, Doug é picado por uma aranha e Kenny tem a ideia de mijar na picada para cortar o veneno. Isso é mito. A urina não tem nenhum efeito em picada de aranha e pode até piorar a situação. Então o filme perde um bom tempo com uma piada sem noção, onde eles precisam fazer uma escadinha pro Kenny fazer xixi, porque ele só consegue mijar sentado. É uma das cenas mais ridículas e sem graça que eu já vi no filme. A minha reação no cinema foi exatamente essa. Eles continuam andando pela floresta e novamente do nada Doug é engolido pela Anaconda. É uma cena bem semelhante a quando o personagem de Jack Black é engolido por uma sucuri em Jumanji, a próxima fase.
Eles decidem seguir em frente e no caminho simplesmente se encontram com Doug junto com o esquilo e um javali que foram regurgitados pela anaconda. Que cobra é essa que vomita tudo que come? Essa gosma no corpo de Doug foi feita com bastante shampoo infantil. Então Kenny tem a brilhante ideia de usar Doug como isca para colocá-lo em um campo aberto e atrair a anaconda enquanto eles fogem. Nada mais nesse filme tem lógica ou sentido. Eu sei que desde o pôster e o trailer tava na cara que seria uma comédia pastelão, mas não faz sentido na primeira hora o filme se levar tão a sério e na parte final querer virar uma comédia besterol como Todo Mundo em Pânico do nada. O diretor disse que queria fazer uma mistura de gêneros com comédia, suspense e terror, mas no final essa mistura acabou virando uma bagunça mal escrita. Para tornar Doug mais difícil de engolir, Kenny usa fita para amarrar um javali nas costas de Doug. Os produtores queriam que o javali ficasse acima da cabeça do Jack Black, então os artistas criaram um boneco em tamanho real com pelos artificiais que foi preso nas costas do ator. Kenny ainda põe o esquilo na boca de Doug. Esse esquilo foi outro boneco criado pela produção e ele precisava não ser tóxico para Jack Black poder colocá-lo na boca. Mesmo não tendo sentido a anaconda ser atraída por algo que ela regurgitou, a cobra surge atrás de Doug. E o pior é que ela é bem legal. Mas é uma pena que a coitada tá largada no filme e não tem o menor desenvolvimento. Os roteiristas devem achar que a Amazônia está cheia de cobras desse tamanho. Até em Anaconda 2 tem uma explicação para as cobras ficarem gigantes. E para fazer menos sentido ainda, Doug acorda. Em todo esse tempo ele estava vivo. Doug corre da cobra e essa cena lembra o personagem do Jack Black correndo dos brontossauros em King Kong. Para piorar tudo, o javali também está vivo. Ele é chamado pela produção de Boris e até ganhou seu próprio pôster. A cobra acaba abocanhando Boris e então Doug consegue escapar. Os quatro tentam voltar para o barco, mas inexplicavelmente eles vão parar no local onde ficava o cenário de filmagens do reboot de Anaconda. Então eles são surpreendidos por uma figura sombria ao som de Back in Black do AC/DC, enquanto atira sinalizadores na cobra. A figura sombria é o rapper Ice Cube, que no filme original viveu o personagem Danny. A frase que ele fala é engraçada. Ice Cube? E quem mais poderia ser? O Jon Voight? Essa participação seria um fanservice para os fãs do original, mas isso não faz sentido em um filme que parece que está ironizando o filme de 97. Ice Cube estava gravando o reboot de Anaconda com a Jennifer Lopez quando a cobra detonou o cenário, mas o equipamento de pirotecnia ainda está montado e por conveniência Kenny sabe operá-lo. Ice Cube diz que a produção não sabia como seria o final do reboot e que eles iriam inventar durante as gravações. Essa é uma referência ao que aconteceu na produção desse próprio filme. Perto das filmagens do final, a equipe perdeu o local onde aconteceriam as gravações. Então Tom Gormican teve que reescrever todo o final, e em 8 dias a produção construiu esse cenário usando partes de barcos velhos, mas o cenário acabou sendo atingido por um ciclone. De última hora a produção conseguiu dar uma arrumada, e parte do estrago do ciclone serviu para complementar o cenário de um local destruído. E como a participação de Ice Cube é puro fanservice, ele some do filme dizendo que vai ajudar a Jennifer Lopez e o Eric Stoltz, que no filme original viveu o Dr. Steven. O plano é matar a cobra com equipamento de pirotecnia e ao mesmo tempo gravar tudo. Aqui o filme dá uma melhorada porque ele volta a se levar a sério. Doug Griffin dirige um carrinho de golfe para atrair a anaconda, então detonarão os explosivos para matar a cobra. Nas gravações os atores estavam no carrinho, mas na verdade o veículo era dirigido por meio de uma extensão construída na frente do carrinho. Eles detonam os explosivos, mas a cobra ainda está viva e atravessa a fumaça. Essa cena é maneira, hein? No fim, todos são encurralados pela anaconda, que está estrategicamente ao lado de cilindros altamente explosivos. Que anaconda maneira. Pena que você tá no filme errado, fia. Então, assim como no filme que eles gravaram quando criança, Doug pega a arma que ele ganhou do Ice Cube e então atira
atira nos cilindros que explodem, e esse é o fim da Anaconda. É um final que fecharia perfeitamente o arco de todo o início do filme que se levava a sério. Pena que na metade o filme se perdeu totalmente. Não comigo aqui, seu monstro! Mesmo sendo feita em pedaços, a Anaconda ainda está viva, então Doug pula em cima da cabeça da criatura. Nas gravações, o Jack Black pulou em cima de uma grande cabeça azul. E usando a miniatura do Oscar que ganhou do seu filho, Doug atravessa o cérebro da cobra, e agora sim a Anaconda morreu de vez. Os 4 sobreviveram e toca a música I Don't Want to Wait, que é mencionada no início do filme. Então o filme termina com Doug Griffin lançando seu filme ilegal em um festival de cinema. No final ainda tem uma homenagem a Santiago e o Heitor. Através de fotos vemos que Griffin conseguiu um papel maior na SWAT e Kenny agora consegue mijar em pé. Griffin pediu Claire em casamento e Doug fez o vídeo que é inspirado na famosa cena de Alien, o 8º passageiro. Existe um final alternativo que mostra esse pedido sendo gravado e então eles veem pela primeira vez o pôster de Anaconda. Seria um final mais legal. Na penúltima cena, a campainha de Doug toca, então ele dá de cara com a Jennifer Lopez. Ela diz que adorou o filme de Doug e o convida para dirigir o reboot de Anaconda que a Sony está produzindo. Eu espero que esse filme seja melhor. E na última cena descobrimos que Santiago estava vivo, o que não faz sentido, porque naquela cena ele estava com a cara toda dilacerada. Já que Santiago estava vivo, seria muito mais legal se fosse ele que chegasse para salvar o pessoal no lugar do Ice Cube. Eu tô vivo! Então, Anaconda começa com uma história interessante que se leva a sério, mas desanda quando o filme decide se tornar uma comédia pastelão sem sentido. O arco da Ana não faz a menor diferença para a história e algumas piadas são ridículas. O lado bom é que o elenco é bacana. É claro que o destaque vai para o Jack Black e o Paul Rudd, que se divertiram horrores nas gravações. A Anaconda tem um visual legal e é bem feita, mas ela não tem nenhum desenvolvimento, some do filme e aparece apenas para fazer uma piada ou como pano de fundo da história. A trilha sonora é a melhor coisa do filme e a produção é boa, com cenas gravadas em florestas e paisagens reais. Tom Gormican erra no roteiro e também na direção. Parece que ele queria fazer tudo menos um filme de cobra gigante. Então Anaconda pode agradar aqueles que acham o filme de 97 ridículo, mas pode decepcionar os fãs do filme original. Agora é a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Qual a sua opinião sobre a cobra do filme? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo!